Olá, meu amigo e amiga. Hoje eu seria obrigado a ser bastante duro com algumas coisas aqui no nosso portal, porque passou o carnaval, mas muita gente está voltando lentamente à realidade, alguns até com a ressaquinha, mas outras figuras ainda habitam um universo paralelo. E dentro desse universo paralelo existem pessoas que são do mundo do direito. E aí fica uma coisa tão complicada porque parece que essas pessoas estão vendo o direito da terra plana para colocar em prática aqui no mundo redondo. Nós que somos terrabolistas, quando a gente encontra teorias terraplanistas, a gente fica com algum tipo de incômodo, né? É o que eu farei aqui no nosso portal, tem cenas muito interessantes, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha participar aqui do nosso portal. Na medida que você dá o seu joinha, manda seu comentário, você compartilha os nossos vídeos aqui, você faz o nosso portal chegar a mais pessoas como você. E quando você se inscreve, então, no nosso clube de membros, é porque o algoritmo entende que você está prestigiando mesmo aqui o nosso portal. Então, você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Começando aqui, repercutindo um comentário que eu fiz sobre uma nota da OAB do Rio de Janeiro que fez uma crítica, aqui, uma nota de repúdio com essa tarja preta na página principal da OAB, é um negócio que chama atenção, né? E a nota de repúdio foi dirigida à Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que, como nós falamos aqui no nosso portal, ela tinha um grande risco de ser rebaixada, porque é uma escola nova que chegou até o primeiro grupo especial, e vai competir com grandes escolas, enfim. O enredo ali poderia estar sendo crivado por alguns filtros adicionais, então, nenhuma surpresa. As repercussões políticas ainda vão se sentir nas próximas semanas, enfim, mas vai passar essa história porque tem pautas muito mais importantes, né, para a gente tratar, e eu vou tratar delas aqui no nosso portal de hoje. Então eu vi essa nota de repúdio, e aí alguns colegas escreveram para mim, colegas queridos, você exagerou, porque tem base legal para o pessoal fazer a nota de repúdio e tal. Eu falei, então tá bom, então vamos analisar aqui ponto por ponto, né, pelo menos o grosso. E aí o seguinte, me deparei, né, com a curiosidade. A Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio de Janeiro, por intermédio da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa e da Comissão Especial de Advogados Cristãos. Comissão de Advogados Cristãos? Eu não sabia que a OAB tinha Comissão de Advogados Cristãos. Tem também Comissão de Advogados Ateus, Comissão de Advogados Católicos, Comissão de Advogados Judeus, enfim. É um negócio muito complicado, porque a ordem, né, que deveria seguir o exemplo do Estado brasileiro como um Estado laico, enfim, quando tem essas coisas assim, já começa a criar alguns atritos, porque começa a misturar direitos celestiais com os direitos constitucionais. Aí a coisa complica. Mas aí, por conta disso, eles vieram, né? No exercício de suas atribuições institucionais em estrita observância ao disposto do artigo 5º, inciso 6º da Constituição do Brasil, que assegura a inviolabilidade da liberdade de consciência e crença, vem a público manifestar sua mais veemente reprovação ao episódio ocorrido na Marquês de Sapucaí. Aí eles invocam aqui o disposto no artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade da liberdade de consciência e crença. Eu pergunto a vocês, coleguinhas, qual foi o exercício da liberdade de crença que foi violado? Alguém foi proibido de rezar, de orar, de andar com Bíblia? Alguém foi pedido de circular? O que houve? Gente, não tem fundamento jurídico nenhum. E dentro da Constituição brasileira, o fundamento garante que qualquer escola de samba faça a crítica que quiser. Porque o artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 9º, diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou de licença. Então a escola está amparada na Constituição Federal. E a comissão do OAB não está amparada em lugar nenhum. Então, lamento, meus caros colegas, mas a verdade jurídica é essa. Agora, se tem alguém que insiste em praticar o direito da terra plana, aí é complicado, né? Então, fica o registro aí. Os colegas se sentiram chateados aí, ficaram ofendidos. Olha, lamento, vocês estão errados, tá bom? Vamos seguir em frente aqui. Tem mais gente nesse universo jurídico também, né? Mas gente que está na pilantragem, né? Porque essa senhora veio a público hoje aqui reclamar que está com seus direitos violados. Senhora, por que ela está com os direitos violados? Só porque ela é esposa de um bandido? Até aí, ser esposa de bandido
não é sanção, não coloca a pessoa no campo da sanção. Mas dar proteção ao bandido, financiar o bandido, aí já é outro departamento. E financiar o bandido no outro país para ficar chafurdando na alegria e ficar debochando da justiça, aí é complicado, né? Mas ela ficou dodói porque o empregador dela, o governo de Roraima, sei Roraima ou Rondônia, acho que é Roraima, está querendo que ela faça uma coisa simples, que ela trabalhe e venha para o trabalho, né? Tá chateada, vejam só. É preciso enfrentar um leão por dia. Além de ter meu salário suspenso por decisão do Supremo, sou obrigada a lidar com profunda tristeza com uma sequência de atos que configuram verdadeira perseguição política por parte do governo de Roraima. Ironicamente, um governo que se apresenta como defensor de valores que deveriam incluir justiça e coerência. Primeiro, o governo tem que defender valores, tem que defender a lei. A junta médica inviabiliza a perícia através da telemedicina. Que coisa, hein? É que ela pediu uma perícia médica, né? Ou foi pedida a perícia médica, porque ela disse que está doente, né? Como nós podemos ver, ela está muito doente, ela está muito cabisbaixa, ela está destroçada, não está podendo andar, não está enxergando, não está falando. Então ela está querendo ficar com licença médica, evidentemente, recebendo salário, ficando fora do nosso país, sustentando um criminoso que foi condenado por sentença penal transitada em julgado. Mas ela acha isso normal, né? Afinal de contas, a família é bolsonarista, né? Enfim. Em sequência, o Procurador-Geral do Estado suspende meu exercício funcional em regime de teletrabalho e determina minha presença física para realizar. Ela acha engraçado. Vejam só, ele quer que eu apareça no trabalho, né? É um povo complicado, hein? Realização de atividades que são integralmente online. Os sistemas judiciais são digitais. Protocolos, audiências, despachos e reuniões ocorrem virtualmente. Não há justificativa técnica operacional para exigir presença física, quando a própria natureza do trabalho é remota. Exerço minhas funções dessa forma desde 2016. Que beleza! Desde 2016 a senhora não bota o pé na repartição pública? Que mamata, hein? Que beleza, né? Então, enfim, dando cobertura a um criminoso, bandido foragido, e aí tá chateada, tá dodói, né? Enfim, só se comove com essa criatura quem de fato tem a cabeça distorcida. Agora, hoje, esse pessoal da direita, eles gostam de nos dar algumas alegrias, né? Eu confesso a vocês que eu não me lembrava quantos dias o Bolsonaro já está fora de circulação, que ele já não está mais nas redes, que o Carluxo fica chorando por todos os lados. Mas aí o pessoal da direita vem e coloca os 200 dias da prisão ilegal de Bolsonaro. Acompanhe. 200 dias. 200 dias. 200 dias de uma prisão que não encontra justificativa. Olha, senhor Pittoli, não faça esse tipo de lembrança, porque o senhor deixa tantas pessoas alegres da gente lembrar, né, que nós estamos livres de um criminoso, o criminoso mor da nação, que criou uma série de outros criminosinhos na família e perto da família. Então, é uma coisa muito alegre que o senhor faz para todos nós, né? Vou fazer aqui um corte nessa história, deixando um pouco esse povo para o lado, para pular aqui para o plano internacional, depois a gente volta para esse mundo cão aqui. Porque na Argentina está tendo greve geral contra a reforma trabalhista nessa quinta-feira. O governo Milei promete repressão e alerta jornalistas. Gente, a Argentina virou um experimento mundial do que um povo é capaz de aguentar. Então são os grandes veículos de comunicação apoiando o Milei, redes de extrema-direita apoiando o Milei, governos internacionais apoiando o Milei, a elite empresarial e financista da Argentina apoiando o Milei e o povo do outro lado. Essa reforma trabalhista tira horas extras, coloca o trabalhador para trabalhar 12 horas, retira indenizações trabalhistas ou minimiza indenizações trabalhistas ou a reparação para reclamações trabalhistas, impõe que o trabalhador seja obrigado a aceitar comida como verba trabalhista. Então, é um negócio pavoroso, né? Então, a pancadaria já está comendo na Argentina. Os trabalhadores estão fechando algumas estradas, enfim, os aeroportos não estão funcionando, a coisa está muito complicada por lá. Isso nos alerta o tempo todo, ou deve nos alertar, o que representa os filhotes de Milei aqui no Brasil, como, por exemplo, o clã Bolsonaro e o senhor Tarcísio de Freitas, que é o maior propagandista do Milei aqui no Brasil, né? E aí é o seguinte, nós vamos ser obrigados, gente, nesse ano, a até mudar um pouco a nossa natureza de enfrentamento, porque a gente nunca entra em aspectos pessoais, religiosos, orientações, enfim, preferências, sei lá.
alguma coisa pessoal, alguma coisa familiar, alguma coisa muito particular. Nós nunca fazemos isso. Mas essa gente é tão descarada, eles são tão despudorados, eles usam tanto esses valores que a gente é obrigado a desmascará-los, né? E hoje eu estou vendo mais uma dessas picaretagens. O senhor Carluxo, numa igreja evangélica lá em Santa Catarina. Agora, todos eles viraram evangélicos desde sempre, né? Aí, publicou esse vídeo. Vou viver a totalidade. Aí vai com musiquinha, e vai um chororô para um lado, chororô para outro, e mãozinha para cima, e abracinho para outro lado. Enfim, é homem de Deus e da família. E é o seguinte, gente, saiu uma notinha de jornal que a filhinha dele fez 3 anos agora, filha de Carlos Bolsonaro. É um assunto que não interessaria ninguém. Agora é o seguinte, como eles invocam muito a questão familiar, a questão se levantou dúvidas sobre a paternidade dessa criança, isso gerou processo aí, né? Ficaram invocadíssimos, porque a mãe da criança nunca foi vista, não é vista com o Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro não é visto com a filha. O que se tem de informação da mãe é que ela andava em outros circuitos, né? E ela ficou grávida, enfim. E o Carlos virou o pai da criança, ou é o pai da criança, enfim. Mas na igreja que ele frequenta, ele devia saber que os mandamentos bíblicos orientam que os pais devem cuidar dos filhos. E a família? Não tem família? O Bolsonaro, por acaso, conhece a netinha, porque eu dei uma busca aqui, 3 anos, o Bolsonaro não tem encontro nenhum com essa neta. A dona Michele foi visitar essa neta. Os irmãos conhecem essa neta. Que coisa complicada, né? Tá aí, senhor Carlos, olha. Timóteo 5,8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então, se os crentes mais afeitos a seguirem a Bíblia começarem a questionar o senhor vai ter dificuldade de explicar, né? A sua família invisível, a sua família espalhada por aí. Gente, vamos aqui às pautas muito importantes que vão varrer para o lado, ou deveriam varrer para o lado, as coisas complicadas. E uma delas é o fim da jornada 6x1. Eu dei uma pesquisada aqui, como é que está sendo o comportamento do presidente do Partido dos Trabalhadores, que é o maior partido de esquerda no Brasil, e que, no meu modo de ver, deveria estar puxando essa discussão. Mas eu me deparo com essa coisa aqui no site do PT. Com pressão da sociedade, PT vê ambiente favorável para o fim da jornada 6x1. Então, quer dizer, o PT está a reboque da sociedade, não entendi isso aqui não. E aí é o seguinte, Reginaldo Lopes acha possível que a comissão especial seja criada em março para analisar a proposta de emenda constitucional. Vocês estão de brincadeira? O Partido dos Trabalhadores vai criar ainda uma comissão para discutir esse assunto? Gente, um negócio, olha, tá complicado, hein? A gente tem que fazer pressão, a gente tem que denunciar essas coisas, porque se depender desse tipo de iniciativa, olha, quando eu fazia movimento estudantil, a gente brincava que quando se queria que uma coisa não avançasse, era só criar uma comissão. Você criava uma comissão para discutir, enfim. Gente, nós não podemos deixar essa pauta cair nas mãos, de repente, e ser comandada pela direita. O senhor Hugo Mota está querendo, porque ele vai abraçar que a 6x1 é dele. E é fundamental a gente abraçar essa pauta agora e colocar isso para ser aprovado no Brasil, para fazer contraponto a esse processo anticivilizatório que está acontecendo na Argentina. A gente não pode deixar essas coisas passarem, não. Bom, e aí, atendendo a pedidos, vou colocar aqui também mais um trecho aqui da matéria da Juliana Dalpiva, que foi dinamite, nitroglicerina pura, e eu vou colocar aqui um quadro do Tribunal Superior Eleitoral falando do patrimônio do Bolsonaro. Vamos pegar esse trecho aqui. Essa mulher, Vilela, se algum dia... O pessoal tá vendo, Romer? Vilela, essa mulher, se algum dia ela resolver... Falar. Você é a mulher número 2 do Bolsonaro. Falar. Ela é contar o ex-mulher. que ela sabe... Ela tem poder de acabar com várias lendas e histórias da família Bolsonaro, toda, não é nem só de Jair Bolsonaro. Porque ela foi chefe de gabinete do Flávio, do Carlos, durante 8 anos, e uma das melhores amigas dela foi chefe de gabinete do Flávio, durante também um mandato, e muitas pessoas da família dela, 18 pessoas da família dela foram funcionários ao longo dos anos, ao longo de décadas. Uma irmã dela foi funcionária fantasma dos gabinetes da família Bolsonaro, do Flávio, do Carlos, por 20 anos.
uma das irmãs dela. Então, elas têm ali, e devem ter outras coisas, devem ter provas, devem ter como sustentar também o que eu tô falando aqui. Eu sei que eu tenho, porque como o Flávio foi investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, o sigilo bancário dele foi quebrado, e eu também consegui, ao longo dos anos, com fontes, pessoas que eu conheci, gravações, inclusive dessa irmã, que chama Andréia, confessando, essa mulher, chama Andréia Schiaravalli, que é a irmã da Cristina, que foi cunhada do Bolsonaro, esses 20 anos que ela foi funcionária fantasma, eu consegui uma gravação que ela contava tudo isso, contava como ela tinha sido, contava que um irmão dela tinha sido também, que chama André, como ela devolvia, né, cerca de 90% do salário, ela ficava com quase... Gente, eu vou colocar no primeiro link aqui, primeiro comentário, o link do Tribunal Superior Eleitoral para vocês verem o patrimônio do Bolsonaro em 2017, para vocês verem se o patrimônio que ele declarava ali é compatível com alguém que ganha um salário sem roubar dinheiro de servidor público, tá bom? Observe lá e depois mande seu comentário o que você achou disso aí, tá? No primeiro comentário aqui do nosso Portal do José, junto com outros links também muito importantes. Olha, se puder, se inscreva e conheça também os vídeos que eu estou postando lá no nosso canal de cortes, tá? Vou colocar também no primeiro comentário. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Colegas advogados, olha, não deu para aliviar não, tá bom? Um grande abraço, tchau.